Marcos 5:22 diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. 23. E lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. 24. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Querido Espírito Santo, nos ajude, nos ensine com o Evangelho, com a boa notícia esta noite. E nós cremos, Senhor, que seremos edificados aqui com a Tua palavra maravilhosa. E a nossa família é abençoada. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esses livros, nós vemos Jesus, ele apresentando, manifestando a natureza de Deus. Agora olhe para cá e preste atenção. Manifestando a natureza de Deus, a natureza do Pai. Nós vemos nesses livros como Jesus tratava o pecador, como Jesus tratava o doente. Jesus estava mostrando a cada pessoa como Deus tratava a cada pessoa, como Deus tratava a cada situação. Jesus sendo a imagem exata de Deus, a expressão exata do Pai. Ele está mostrando a todos como Ele tratava cada pessoa, cada situação. Quando nós vemos Jairo, quando nós vemos a história de Jairo, nós vemos o que ele passa. Eu aprendo com tudo que essa história nos conta, até o momento onde Jesus opera o milagre na filha de Jairo. Mas é interessante aqui, irmãos, que eu e você temos um primeiro ensino dessa noite. E esse primeiro ensino não é novidade para nós, porque nós fazemos isso em todas as áreas da nossa vida, desde que nós temos o entendimento do Evangelho, o entendimento da graça de Deus. E o primeiro ensino dessa noite, que nós vamos ver aqui, é exatamente o que Jairo fez. E é exatamente o que nós podemos fazer com a nossa família. É exatamente o que é o melhor para nós fazermos. O tema hoje é cuidando da família. Vamos dizer juntos isso? Vamos dizer assim: cuidando da família, né? E bem cuidadas, né? Famílias bem cuidadas. O que seria uma família bem cuidada? Que quando nós falamos em família bem cuidada, automaticamente os homens, por exemplo, ele já pensa assim: eu levo alimento para minha casa, eu sustento o meu lar, eu sou provedor na minha casa, eu não deixo faltar nada. A primeira coisa que passa na cabeça dos homens principalmente é isso. Família bem cuidada é isso. E o que nós vamos aprender hoje com o Jairo, eu coloquei até umas imagens aí que nós vamos ir colocando ela na sequência, né? A primeira imagem é o primeiro ensino de hoje. Acho que está em imagem, não sei se o Emanuel passou? Isso, a primeira imagem. Esse é o primeiro tema de hoje. Diga assim: deixa Jesus. Vamos lá, irmãos, forte, diga: deixa Jesus cuidar. Esse é o primeiro ensino. Quando nós vemos Jairo indo até Jesus, ele está dizendo assim: eu não tenho mais condição, eu não tenho mais força, eu não tenho mais nada de mim para cuidar dessa situação na minha casa. Eu quero levar para Jesus cuidar. Se existe uma família que é bem cuidada, é a família que Jesus cuida. Naturalmente nós vamos pensar que nós cuidamos bem da nossa família. Isso é bom e é relevante, claro. Mas a mensagem de hoje é uma mensagem onde eu falo para filhos de Deus. Nós vamos ter mensagens que nós vamos falar até mesmo para não cristãos, mas hoje a mensagem é para cristãos, é para filhos de Deus. Então, se uma coisa que o filho de Deus precisa aprender, e nós aprendemos isso em várias áreas da nossa vida, a gente entende, nós conversamos: olha, eu coloquei para Deus, eu confio em Deus, eu entreguei o meu trabalho nas mãos de Deus, a minha saúde nas mãos de Deus. Mas quando nós olhamos para a nossa família, muitas vezes nós queremos sim colocar ali o nosso esforço como que substituindo aquilo que só Deus pode fazer. Quando nós dizemos, os homens dizem: eu sou o provedor da minha casa, na verdade você é o subprovedor, porque o provedor é Deus. Deus é o provedor da minha casa, Deus é o provedor do meu lar.
Quando eu digo que eu sou o provedor, na verdade está errado, eu sou o sub. Eu sou o vice-provedor. Porque o tudo, e hoje pela manhã os irmãos cantaram aqui também, olha, é tudo sobre Ele, nada é sobre nós, tudo é sobre Jesus. Quando nós dizemos deixa Jesus cuidar, é porque muitas vezes eu como cristão, eu ainda preciso aprender a alinhar a minha vida e ainda deixar com que a minha natureza, nova natureza de que Deus pode guiar todas as áreas da minha vida, sim, para que essa minha natureza ela possa ser ativada e eu possa realmente confiar que Jesus vai cuidar da minha família. Jairo olha para Jesus, ele chega lá e diz assim: ajuda a minha filha, está morrendo. É uma situação que eu não consigo resolver na minha família. Jesus cura ela, Jesus abençoa ela, Jesus vai com ele. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que a natureza desse pai que eu e você temos não é uma natureza, ele não é alguém que me deixa sozinho resolver os problemas da minha família. Ele não é alguém que me deixa sozinho para solucionar problema. Também não é alguém que me deixa sem problemas, mas é alguém que mesmo quando eu estou com um problema na minha família, ele está comigo naquele problema. Eu aprendo que Jesus é aquele que está comigo. No meio dos problemas, Jesus está lá. No meio das dificuldades, Jesus está ali comigo. Família bem cuidada é a família que Jesus cuida. Família bem cuidada é a família que eu aprendi a deixar Jesus cuidar. Mas e aí, pastor, o que eu faço? Quando eu falo aqui que eu não preciso me preocupar e eu tenho que deixar Jesus cuidar da minha família, isso não quer dizer que eu não vou fazer nada. Porque isso é um grande erro das pessoas quando ouvem nós falar sobre a graça de Deus. Elas dizem que nós pregamos que a gente não precisa fazer mais nada. E a mesma coisa hoje, quando a gente fala que é para nós deixarmos Jesus cuidar da nossa família, alguém pode pensar assim: poxa, então eu não vou fazer mais nada? Eu vou cruzar os braços e deixar Jesus fazer? Não. Quando eu falo aqui que nós temos que deixar Jesus cuidar da nossa família, deixar Deus cuidar da nossa família, eu estou dizendo que nós temos que ser pacientes em receber a direção de Deus naquela situação, em ter uma expectativa boa de que Deus vai fazer o melhor por nós na nossa família, de que Ele vai nos dar a palavra certa para aquela situação, para aquele momento, de que Ele vai nos dar a força que nós precisamos para enfrentar aquele momento. Não é que nós não vamos fazer nada, é que nós vamos fazer segundo a direção de Deus, é que nós vamos agir segundo a força de Deus. Não é a nossa força, a nossa sabedoria, não. Nós vamos resolver as coisas, mas nós vamos resolver na sabedoria de Deus. Nós vamos resolver com a presença de Deus guiando a nossa vida, dirigindo a nossa vida. Quando nós queremos fazer tudo, irmãos, da nossa forma, nós começamos a estragar tudo. Quem quer resolver as coisas no seu casamento sem esperar Deus dar uma direção, Deus dirigir um momento para falar, um momento para resolver, um momento para conversar, sem Deus colocar na sua vida a palavra certa, a atitude certa, se ele não espera isso, ele vai fazendo o que ele pensa, ele não vai conseguir resolver problema no casamento, nem com os filhos, nem em área nenhuma. Porque se eu, como filho de Deus, tenho uma coisa que eu preciso aprender, e isso é diário, eu tenho que aprender todo dia isso, tenho que crescer nesse entendimento todo dia, é saber que Deus naquele dia vai me dar a direção para a minha casa, é que Deus naquele dia Ele vai me ajudar naquela situação. Eu creio assim, amém, irmãos? Então Jairo sabia, eu não consigo mais, eu não posso mais. Como que eu vou fazer para ela ser curada? Não posso fazer, mas Jesus pode fazer. Como que eu vou fazer para solucionar e não trazer essa tristeza, esse caos e esse luto na minha casa? Esse luto na casa de Jairo só parou, só foi impedido porque ele recorreu não à força dele, mas à força de Deus. Eu quero nessa noite iniciar dizendo para você: deixa Jesus cuidar da sua família. Deixa Jesus cuidar. Às vezes você está desesperado porque alguém que você gostaria que congregasse com você não congrega. Alguém da sua casa está cheio de problema, não ouve você. Mas o que você precisa fazer agora é não fazer.
O que nós precisamos fazer agora é não fazer. É chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu confio no Senhor e sei que o meu irmão está sendo cuidado pelo Senhor. Eu sei que os meus pais estão sendo cuidados pelo Senhor. Sei que o meu casamento está sendo cuidado pelo Senhor. E o Senhor vai me dar direção. O Senhor vai me dar sabedoria. O Senhor vai me dar a atitude correta que eu preciso tomar. Você vai ver que todas as coisas vão cooperar para o bem da sua vida, da sua casa, da sua família. Amém, irmãos? Então deixa Jesus cuidar. Repito mais uma vez, para que ninguém saia daqui dizendo: não, o pastor disse que eu não preciso fazer nada. Não, eu estou dizendo que nós fazemos na direção de Deus. Que nós não fazemos na nossa força, pela nossa causa humana, mas nós fazemos sim pela direção do Espírito Santo de Deus. Que afinal de contas, eu e você, filho de Deus, nós temos tudo que nós precisamos para a nossa família. Nós temos Deus. Quem tem Deus tem tudo na sua família, tem tudo na sua vida. Amém, irmãos? Esse é o jeito dos filhos de Deus. Essa é a natureza dos filhos de Deus. Eu não estou no seminário da família para aprender um monte de técnica humana, de como resolver as coisas, ainda que algumas nos ajudem e nos abençoem também. Mas hoje, a primeira noite, nós estamos aprendendo com o Evangelho, como a nossa casa pode ser edificada. E a nossa casa pode ser edificada deixando o Senhor cuidar. Casa bem cuidada, família bem cuidada, é a família que Deus cuida. Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, leve a sua família até Jesus. Tire dos seus cuidados e leve até Jesus. Tem alguma coisa preocupando você, deixando você cansado já na sua casa, na sua família, deixando você perdido? Tem alguma coisa na sua família que você não sabe mais o que fazer? É porque realmente você não pode fazer. E realmente você não vai fazer. Que não dá, não é para você fazer. É para Deus fazer, é para Deus dar a direção para você. Se tem alguma coisa preocupando você hoje na sua família, irmão, quem sabe você veio, adorou a Deus aqui, cantou louvores, mas tem alguma coisa preocupando você na sua família. Às vezes não é na sua família ali onde mora, é um familiar seu, é um irmão, é um pai seu, é um familiar de um amigo seu, sabe? É uma família amiga sua, porque famílias amigas nós, a gente também se preocupa. E a gente tem essas preocupações e às vezes a gente não sabe o que fazer. É porque realmente não é para a gente fazer. É o momento de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, é contigo, Senhor. Eu creio no Senhor. Eu espero no Senhor. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Então deixa Jesus cuidar. O segundo ensino dessa noite: cuide com o Evangelho. Amém, irmãos? Diga comigo: cuide com o Evangelho. Família bem cuidada é família que é cuidada com o Evangelho. E escute aqui, preste atenção no que eu vou falar, porque eu vou usar umas palavras fortes que eu usei de manhã, irmão. Mas não estranhe não, é para a gente gravar. A gente vai gravar isso. O Espírito Santo nos ajuda a gravar, ajuda, mas eu quero usar umas palavras fortes para despertar você. E para você perceber, abrir os teus olhos para que a sua família seja bem cuidada com o Evangelho. Cuide da sua família com o Evangelho. A nossa família precisa de lazer, precisa de passear, precisa de alimento, precisa de roupa. A nossa família precisa de um monte de coisa, como qualquer outra família. Mas o mais importante, o essencial na nossa família é o Evangelho. Agora preste atenção, porque você pode pensar assim: ah, pastor está dizendo que eu tenho que viver citando versículo em casa. Não. Você não precisa viver citando versículo em casa, porque isso não é o Evangelho. Como que eu posso, pastor, cuidar da minha família com o Evangelho? Você pode cuidar da sua família com o Evangelho se tem alguém, por exemplo, na sua casa que não é cristão. Eu tenho alguém na minha casa que não é cristão. E as pessoas ficam às vezes querendo empurrar Bíblia, que não é o Evangelho. São coisas diferentes. O Evangelho é a boa notícia. Como que eu faço, pastor? Se você tem alguém na sua casa que não conhece o Evangelho, não quer saber de Jesus, ou não quer saber de Jesus porque o Evangelho que lhe foi apresentado é de um Deus que não tem nada a ver com o Deus do Evangelho, você não precisa nem citar versículo, você pode falar sem dizer. Você pode falar o Evangelho sem dizer nada. Como em cada situação você pode ser a palavra para aquela pessoa.
Você pode ser o evangelho para aquela pessoa. Porque o evangelho é o Senhor Jesus, o evangelho é Cristo. Quando você não precisa dizer sobre perdão. Você só precisa mostrar o perdão que Jesus perdoa. Você não precisa falar tanto de amor. Você pode sim amar, ser o evangelho para aquela pessoa. Na minha casa, na minha família, eu não preciso estar citando versículo. Para cuidar com o evangelho da minha família, eu só preciso expressar o evangelho. Cuide da tua casa, da sua família com o evangelho, expressando Cristo cada dia. Como que Jesus trata cada pessoa? Você olha para Jesus de Nazaré e vê Ele cuidando de cada pessoa, tratando cada pessoa, conversando com cada pessoa, falando com cada pessoa. Aí você tem um grande exemplo de que hoje eu posso fazer assim também no meu lar. Fazer assim também na minha família. Tem crente que quer ficar citando versículo. E escute aqui, irmão, olha, preste atenção. Eu falei para você que eu ia dizer umas palavras duras, né? Cuidado com os imbecis. A Bíblia fala de tolos, né? Eu vou falar imbecil. Tá mais agora para a gente gravar melhor, né? Cuidado com os imbecis que se apresentam na nossa casa, na nossa família. Que crente, gente que não tem o entendimento do evangelho, ele age como um imbecil. Ele vem querer condenar a nossa família e dizer assim: você, o teu filho é da igreja e está assim, porque na cabeça deles, cristão não passa problema. Porque na cabeça dele, a nossa família às vezes não pode passar dificuldade. Porque na cabeça desse crente que age como um imbecil, na cabeça dele os nossos filhos, eles têm que serem alguém que eles julgam como eles têm que serem. Então essas pessoas que vêm condenar e não vêm ajudar, irmãos, você não precisa dar ouvido para esses crentes imbecis. Porque crentes imbecis atrapalham nossa casa. Ele vem muitas vezes dizer e condenar, dizer: olha, teu filho faz isso, tua filha faz aquilo, vocês são desse jeito, mas não sei mais o que, e querem citar versículo e um monte de coisa. Aí atrapalha a casa. Aí o cara fica com aquilo na cabeça, né? O homem fica com aquilo na mente. Aí já vai cobrar da família. Aí sai fora da graça de Deus, sai debaixo da graça de Deus, porque um imbecil quis trazer uma palavra de condenação para aquela família, quis trazer uma palavra que não é o evangelho. Se não é o evangelho, você não é obrigado. Tem gente que diz assim: pastor, entra por aqui, sai por aqui. Não entra aqui. Porque se deixar entrar por aqui, vai deixar algum pozinho ainda por dentro. Então você não deixa nem entrar aqui. Porque a palavra, irmãos, que não é o evangelho, que não é uma boa notícia para a sua família, é uma palavra imbecil. Eu só deixo na minha casa, na minha família, para o meu casamento, para os meus filhos, o evangelho. Eu só cuido da minha família com o evangelho. Está cheio de imbecil querendo dizer como a gente tem que fazer. E não tem nada a ver com o evangelho. Agora, na minha casa, se tem alguém ensinando o evangelho para a minha família, tem toda a liberdade, porque o evangelho é a boa notícia, o evangelho é Jesus. Eu não aceito, irmãos, nada que não seja o evangelho na minha família. Tem alguém falando alguma coisa sobre o teu filho e não é o evangelho? Imbecil. Está agindo como um imbecil. Se tem alguém falando alguma coisa sobre o teu casamento que não é o evangelho, não é uma notícia boa, imbecil. Nem chega aqui. Se tem alguém falando da tua família alguma coisa que não é o evangelho: pastor, mas o que eu tenho que fazer? Nada. Eles às vezes não fazem por mal. Eu não estou dizendo para você se vingar e fazer nada contra essas pessoas, mas a falta de entendimento dela às vezes provoca alguma coisa ruim na sua família, por você dar ouvido. Mas os seus ouvidos já estão ocupados pelo evangelho. A sua vida já está ocupada pelo evangelho. Nenhuma palavra sobre a minha casa, sobre a minha família é maior do que o evangelho. Então eu cuido da minha família com o evangelho. Sabe como é cuidar da família com o evangelho? É aquele dia que eu chego do trabalho transtornado de tanta coisa ruim que aconteceu. Ou eu saí, aconteceu alguma coisa ruim e eu chego em casa transtornado. E a minha humanidade, ela quer falar, dizer e fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com o evangelho. E naquele momento a minha família sabe me receber, vai me compreender,
porque eles estão sendo cuidados pelo Evangelho. E eu também, naquele momento, eu vou passar, o Espírito Santo vai começar a me ajudar. E se em algum momento eu errar com a minha família, por aquela situação que eu estou vivendo, aquela opressão que eu estou passando emocional, se eu errar, eu sei que naquele momento o Espírito Santo vai me ajudar a me alinhar à minha verdadeira natureza. Porque é o Evangelho que cuida da minha família. Você entende? Amém, irmãos? Eu cuido com o Evangelho. Repito mais uma vez, cuidar com o Evangelho não é ficar dizendo versículo toda hora. Esses crentes, às vezes, irmãos, que agem, né, de forma imbecil com a gente, querem ficar citando um monte de versículo para a gente, É melhor você expressar Jesus do que citar vários versículos. Expresse Jesus. É a melhor forma na casa da gente é expressar Jesus. Como que eu vou expressar Jesus para os meus filhos agora? Eles não precisam ouvir muito sobre amor. É bom, e eles precisam também ouvir. Mas não precisam ouvir muito sobre amor. Eles precisam mais é ver o amor. As pessoas às vezes querem fazer da casa dela tipo uma escola, que ela precisa dar didaticamente tudo que a família precisa. Ela quer ser didático em tudo e ensinar passo a passo. Só que a maior parte do tempo a gente aprende na nossa casa, na nossa família, é com a atitude de cada um. Não é com aquilo que se passa didaticamente. Os meus filhos, eles vão aprender mais sobre o amor vendo como a gente se trata em casa. O casal, por exemplo, não é? Isso é básico, né, irmãos? As pessoas vêm para a igreja e ela quer ser alguém que ela seja uma Bíblia ambulante, né? Ela quer saber tudo, os versículos, citar versículo para todo mundo. Eu e você, na nossa família, a gente expressa o Evangelho. O Evangelho é expressado, o Evangelho é vivido. Pode ser ensinado, é lógico, precisa ser ensinado, mas é vivido. Então cuide da sua família com o Evangelho. Primeiro, deixa Jesus cuidar. E você vai ali cuidando com o Evangelho a sua família. Em terceiro lugar, irmãos. Terceiro lugar, incentive para o bem. Vamos falar juntos mais uma vez? Vamos lá, incentive para o bem. Amém. Eu quero dar alguns exemplos aqui para vocês. Por que eu coloquei esse incentivo para o bem? Então são três coisas, é como o cordão de 3 dobras para a nossa família, né? Primeiro nós falamos para deixar Jesus cuidar com o Evangelho. Em terceiro lugar, incentivar para o bem. Eu quero mostrar um texto aqui para vocês de Atos. Atos capítulo 5. Diz assim, eu vou ler aqui, irmãos, o versículo 1 e 2. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher. Olha o que diz aqui o texto. Sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Nós temos 2 exemplos assim parecidos na Bíblia. Um no Antigo Testamento e esse no Novo. Que exemplo, pastor? De todos consentirem pelo mal. De não se levantar uma voz com o Evangelho e dizer, não vamos fazer. Nem ela e nem ele, nem o homem nem a mulher. De todos concordarem pelo mal, de todos não concordarem pelo bem. Ela podia dizer, não vamos fazer isso. Mas a Bíblia diz, sabendo disso sua mulher. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Acabe e Jezabel. Jezabel, ela mandava, né, no marido. Enfim, nós já pregamos muito sobre isso, a gente conhece um pouco da história. E ela incentiva, ela não gostava, vamos dizer assim, dos profetas, odiava os profetas, e ela planta isso no coração de Acabe. E eles querem matar os profetas. O fim deles foi horrível também. Mas nenhum dos dois, ele não disse assim, não amor, não vamos fazer isso. Ele não falou isso. Aqui a mulher não falou isso. Ela não disse, não vamos fazer isso. Lá no Antigo Testamento nós vemos Acabe. Ele não diz nada, não diz não vamos fazer. Os 2 casais, os 2 concordam pelo mal. Escute o que eu vou dizer para você. Tem que se levantar uma voz no lar para ser a voz do Evangelho e dizer, não, nós vamos incentivar a nossa casa para o bem. O que é horrível nessas 2 histórias é que ninguém fez isso.
É que ninguém acordou e despertou e disse, poxa, eu vou me levantar para a gente não incentivar nada na nossa família para o mal. Nós vamos incentivar para o bem. Sabe, irmãos, tem coisas às vezes que são tão pequenas, mas elas podem produzir algo muito grande na nossa casa, muito ruim na nossa família. Hoje em dia eles querem adultizar as crianças, né? Acho tão bonitinho, ai que legal. Eles adultizam as crianças. Você vai conversar com uma criança pequenininha, parece que é um adulto conversando. Não, criança precisa ser criança, ela precisa. Não é se ela pode, ela precisa ser criança. O adolescente precisa ser adolescente. Não adianta querer que o adolescente seja adulto também, irmão. Gente que quer forçar tudo e quer passar as fases. Não adianta, foi feito assim, é a natureza humana assim. O adulto também precisa ser adulto. Ele precisa ser adulto. Agora nós vemos às vezes adultizando as crianças. Acham bonito, acham legal. Meu Deus, irmãos. Às vezes até eu já vi gente incentivando a namorinha. Olha que bonitinha, esse é namoradinho. Por que não incentiva então primeiro a aprender desde pequeno já a arrumar o quarto? Não seria mais útil? Incentiva desde pequeno então a estar pertinho, lavando a louça com a mãe. Desde pequeno não seria mais bonitinho? Olha que bonitinho. É criança, vai brincar. A Débora tinha 2 anos, a gente comprou uma pia para ela aprender a lavar louça. É claro que ela brincava, né, irmãos, de lavar louça. Mas já era um treinamento, né? Você entende? É melhor, irmãos, do que ficar incentivando coisas que não é o tempo da criança viver. Sabe o que é isso? É incentivar para o mal. A minha casa, a minha família, eu e você temos tudo o que nós precisamos para a nossa família ser bem sucedida. Agora nós precisamos andar nessa natureza, viver nessa natureza, incentivar para o bem. Eu e você não podemos concordar com aquilo que Jesus não concorda. E não podemos incentivar aquilo que Jesus não incentiva. A minha natureza é uma natureza divina. Eu não vou incentivar nada no meu lar que Jesus não incentiva. Eu não vou concordar com nada no meu lar, na minha família, que Jesus também não concorda. Eu vou concordar com o que Ele concorda. Eu vou confessar quem eu sou. Eu vou confessar quem é o meu Senhor. Eu vou confessar quem é o meu Deus no meu lar, na minha família. Então eu não concordo. Ananias e Safira, os 2 concordam. Vamos fazer assim mesmo. Os 2 morreram. Jezabel e Acabe, os 2 concordaram para o mal. É triste. Tem que se levantar um irmão na casa, um marido, e dizer, não, nós temos o evangelho no nosso lar. Tem que se levantar a irmã e dizer, não, nós temos o evangelho no nosso lar. Incentive para o bem. Meus irmãos, olha, a família cristã, família que está debaixo da graça de Deus, você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. E saber que ali Jesus pode estar, Jesus está ali. Preste atenção nos mínimos detalhes. Poxa, alguém não está participando, não quer ir muito, está meio enfraquecido na fé. Aí a pessoa, meu filho não quis vir hoje, está jogando videogame. Não vai hoje, não vai no grupo pequeno, não vai no culto, não vai nada. Está jogando videogame. E as pessoas vão consentindo, vão deixando, vão aceitando. Não, irmãos, eu não posso incentivar para o mal. Mas eu não estou incentivando, pastor, eu só deixei, mas você ficou neutro. Neutralidade é a mesma coisa que incentivar para o mal. Porque eu não vou poder reclamar daquilo que eu permito. Eu não posso reclamar do que eu permito. Não é verdade? Se eu permito, como é que eu vou reclamar? Se eu estou consentindo, eu vou reclamar do que lá na frente? Não pode, não posso reclamar. Porque eu permiti, porque eu deixei, porque eu consenti. De certa forma eu estou incentivando para o mal. A minha esposa, o meu esposo, hoje eu não vou na igreja, não vou no culto. Não, tem que se levantar a voz do evangelho e dizer, vamos hoje. Você tem que ser a voz do evangelho no seu lar. Mas é que não é cristão, pastor. Aí é outra coisa, é outro sentido. Mas se todos são cristãos, todos conhecem o evangelho, meu irmão, tem que se levantar alguém nessa casa, nesse lar e dizer, olha, nós vamos congregar. Nós vamos nos reunir com os irmãos. Nós vamos renovar a nossa fé, nós vamos estar juntos, nós vamos servir a igreja. Nós vamos. Eu não vou incentivar nada para o mal, eu vou incentivar para o bem.
Por que eu vou incentivar para o bem? Porque eu sou um filho da luz. Cuidar bem não é dizer sim para tudo, irmãos. Ninguém cuida bem dizendo sim para tudo. A graça de Deus está no não também. Porque quando Deus diz não para mim, ali Ele está demonstrando graça para a minha vida. Porque eu não vou fazer nada agora pela minha força, e tudo Deus vai guiar a minha vida. Quando Deus diz não, é graça. Então, dizer sim para tudo não é amor. Dizer sim para tudo não é evangelho, não é cuidar bem. Porque toda vez que eu consinto, que eu deixo as coisas como estão, e eu fico neutro, porque eu não vou falar. Não, mas você é a voz do evangelho no seu lar. Você é a voz do evangelho no seu lar para dizer, não, nós vamos sim. Sabe essas coisas pequenas que vão acontecendo e a pessoa vai deixando e vai deixando. Isso é incentivar para o mal. É como fez Jezabel, Acabe, é como fez Ananias e Safira. Os dois casais, os dois concordaram para o mal. Não, irmão. Se levante e diga, não, eu sou a voz do evangelho no meu lar. Eu vou cuidar da minha família com o evangelho, eu vou deixar Jesus cuidar, mas eu vou incentivar para o bem. Por que eu vou incentivar para o bem? Porque cuidar bem não é dizer sim para tudo. E andar como alguém que não é filho da luz também não é bom. É Efésios 5:8. Porque outrora, antes, há um tempo atrás, vocês eram trevas. Vocês eram, não são mais, amém, irmãos? Vocês eram trevas. Isso aqui é os filhos de Deus. Há um tempo atrás vocês eram trevas, tudo bem. Quando eram trevas, podiam consentir com coisas das trevas, podiam incentivar para o mal, porque é natural para quem ainda não vive a nova natureza, é natural. Não havia força para incentivar para o bem, não havia ainda poder para incentivar para o bem. Então outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Agora vocês são luz. E o que ele diz, irmãos? Vivam como filhos da luz. O Senhor está dizendo, não incentive para o mal, porque vocês não são do mal. Vocês não são trevas. Incentive para o bem. Incentive para as coisas boas. Sabe, às vezes você tem aqui um filho seu que serve em alguma área na igreja, ou o esposo ou a esposa, e você vê que essa pessoa não está mais servindo como ela servia. O que você acha de ser o evangelho para ela? Dizer, olha amor, nós precisamos fazer melhor. Vamos, né? Vamos voltar. Vamos manifestar a luz. Porque uma família bem estruturada e bem cuidada é uma família que está incentivando todos ali para o bem. Primeiro, deixa Jesus cuidar. Coloca os 3 para mim, faz favor, Emerson. Primeiro, deixe Jesus cuidar. Depois, cuide com o evangelho. Depois, incentive para o bem. Porque o mundo incentiva para o mal. Porque a televisão incentiva para o mal. Porque a internet já incentiva para o mal. Agora eu e você somos luz. Nós incentivamos para o bem. Porque a nossa família às vezes está vulnerável sobre um monte de coisa. Você deixa os seus filhos ir para a escola. Você ensina eles o evangelho, mas deixa eles ir para a escola. Lá na escola eles aprendem um monte de coisas que não é a gente que ensina. Ou aí no mundo afora, que não é a gente que ensina. Mas e aí, pastor, eu vou ficar agora me cobrando? Não, você vai descansar. Agora é uma nova vida, é um novo tempo. Vai descansar em Deus. Mas isso aqui nós podemos fazer. Isso aqui nós podemos fazer. E temos força, temos condições. Temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida para aplicar tudo isso aqui. Eu e você hoje vamos sair daqui deixando Jesus cuidar da nossa família, amém, irmãos? Vamos cuidar também da nossa família com o evangelho e vamos incentivar para o bem. Quando alguém na nossa casa insinua alguma coisa que não corresponde ao evangelho, eu não posso incentivar para o mal, que não é minha natureza. É só uma insinuação, nem aconteceu, nem nada, mas insinuou, ameaçou apenas.
É uma aparência do mal. É só aparência. Se é aparência do mal, eu já não vou incentivar. Também não vou ficar neutro, porque é igual incentivar. É a mesma coisa. Ficar neutro é a mesma coisa. Eu vou incentivar para o bem. E eu vou manifestar o evangelho agora. Aleluia. E eu e você vamos ter famílias edificadas, estruturadas. Famílias onde nós somos a luz nessa terra. E onde outras famílias serão iluminadas pela nossa. Assim nós cremos, amém, irmãos? Vamos orar juntos pela nossa casa, pela nossa família.